Shingeki no Kyojin foi a primeira grande obra da vida de Hajime Isayama. Só que tecnicamente isso não é bem verdade. O primeiro mangá dele foi um one-shot do próprio Shingeki no Kyojin, publicado em 2006. Naquela época, ele já demonstrava o desenvolvimento que iria acontecer no futuro, com a série principal que nós conhecemos. O mangá oficial de Shingeki no Kyojin começou a ser publicado na Besatsu Shonen Magazine em 9 de setembro de 2009 e se tornou um dos mangás mais vendidos de toda a história. No começo, a arte era bem simplista e o pessoal falava que parecia até um esboço, devido à quantidade exagerada de linhas e pela anatomia, que às vezes parecia desalinhada, e era causada claramente pela falta de experiência do Isayama na época. Alguns lançamentos no Japão só aumentaram os problemas, como a edição colossal, que naquela página maior ficava muito claro o quase amadorismo do autor. Para o site Mangablog, o Isayama deu uma entrevista onde ele realmente se mostrou incomodado com a própria arte, mas considera que essa arte esquisita fazia ele se destacar. Nas palavras dele próprio, acho que minha arte é idiosincrática para mim em sua feiura, as pessoas se divertiram e de alguma forma pegou. Segundo ele, era melhor ter uma arte memorável do que uma arte bonita, mesmo que fosse uma arte memorável considerada ruim, porque isso o diferenciava dos demais. Porém, a arte de Shingeki no Kyojin é uma daquelas que realmente não chegam a ser boas, mas que ainda assim combinam muito com o tom da obra. Eventualmente a obra cresceu e ao longo dos anos o traço melhorou de forma considerável até chegar no final, mas ainda tem uma coisa bastante curiosa sobre esse trabalho, tanto no novo como no antigo traço, e é essa a razão pela qual eu resolvi fazer esse vídeo. Com o passar dos anos, Isayama adotou uma estética e a manteve propositalmente no mangá, que não mudou mesmo quando ele ficou mais experiente, talvez tenha até se intensificado com o tempo. Eu tô falando da quantidade de linhas de ação, que transmitem muito bem a convicção dos personagens e transmitem muito bem a emoção que o autor queria passar, deixando as informações mais desfocadas e mais psicológicas em cenas que de outra forma não teriam o mesmo peso. Essa coisa de conectar cenas de ação com traços não é nova, nem uma técnica pouco usada no mundo dos mangás, mas em uma série onde esses traços são praticamente onipresentes, eles amplificam o foco e deixam tudo mais dinâmico, onde e quando aparecem. Por outro lado, eles também podem funcionar como catalisador entre o estado mental dos personagens e do leitor. Essas linhas de ação aumentam insanamente a vivacidade do que está acontecendo. Eu acho que uma comparação apropriada para os desenhos do Isayama é com os desenhos feitos nos tribunais de antigamente, que eram feitos ao vivo e tentavam ilustrar da forma mais vívida os eventos que aconteciam da maneira mais rápida possível. Isso faz Shingeki no Kyojin ter um apelo único. Embora não seja necessariamente bonito, você pode ver isso, ironicamente, na cena do tribunal, que aconteceu no começo do mangá e na primeira temporada do anime. Esse tipo de arte quase documental se mescla muito bem com os acontecimentos daquele universo, que são apresentados entre os capítulos, o que torna a leitura ainda mais enriquecedora e o mundo de Shingeki ainda mais crível. Tudo bem que pode ser feio, mas essa é uma tendência visual única que se encaixa bem na história e amplifica muito o fator imersão, que é um dos pontos mais importantes para qualquer obra. Mas sempre tenha em mente que ao longo dos anos, a arte foi melhorando continuamente, ainda que sem perder essa essência. Na real, a evolução do Isayama é outra coisa que vale a atenção do leitor. Os personagens passaram de uma aparência 2D e sem profundidade para um visual muito mais dinâmico e tridimensional. No começo do mangá, às vezes, parece até um pouco uma colagem, onde o cenário era vazio e ele colocou os personagens por cima, como se fosse uma camada extra, que dava aquela impressão 2D e sem profundidade que eu acabei de falar. Mas do meio pro fim do mangá, nós temos a maioria das batalhas com um senso muito mais real de escala, profundidade e peso. Outro ponto são as conversas. No começo do mangá, elas quase nunca pareciam inseridas naturalmente e até tiravam um pouco do foco dos desenhos, mas no fim do mangá, os balões de conversa começaram a se inserir no cenário de forma magistral e contribuíam até para transmitir a reação dos personagens. Isso pode ser visto com precisão quando você compara a primeira invasão do Reiner e do Bertholdt no começo da obra e depois passa para a invasão do Eren quando ele luta contra o Martelo de Guerra, que é mais pro final. A evolução é nítida e essa evolução nos traços até contribuiu para deixar mais notável a diferença entre as sociedades eldianas e marleyanas.
A essa altura já ficou claro que o Isayama saiu da água pro vinho no decorrer dos anos, com uma evolução notável no design de cenários também, que eu acho que evoluiu até mais do que a evolução dos desenhos dos humanos. À medida que diferentes grupos foram inseridos na história, nós podemos olhar instantaneamente para eles e identificar de onde eles são ou o que eles são, as vítimas ou os autoritários. Essa complexidade de detalhes é vista até mesmo nos diagramas informativos, que tem essa aura de mistério e acaba atiçando ainda mais a curiosidade do público, o que mais uma vez fortalece a inserção do leitor naquele mundo. Os problemas que os protagonistas principais enfrentam são misteriosos e até mesmo atemporais do ponto de vista deles, principalmente no começo, e o traço reflete bem isso. Em partes pode ser porque o próprio Isayama não sabia como seria o final quando ele começou, ou seja, os visuais foram sendo desenvolvidos à medida que eram descobertas mais respostas. É até claustrofóbico pensar em quão limitada era a sociedade dentro das muralhas, porque assim como os personagens, nós queríamos saber mais sobre o mundo exterior e entendê-lo. Esse mundo maior também se revelou para o Isayama com o passar do tempo e seu trabalho mudou drasticamente junto com isso. Ele se encaixa bem na definição de contador de história jardineiro. Ele planta a semente e não sabe exatamente qual fruto vai dar, mas ele vai cuidando dessa semente enquanto ela cresce e garante que seja colhida na hora certa. A evolução artística de Shingeki no Kyojin é uma que ilustra perfeitamente a forma como o autor conta histórias, e isso funcionou desde o começo e cada vez mais foi se aprofundando. Não existe um quadro em todo o mangá que traia o sentimento de opressão que o Isayama queria passar desde o início, aquela sensação de que eles são muito maiores e muito mais fortes, onde os humanos eram apenas vítimas irremediáveis. Talvez esse seja um dos aspectos mais enriquecedores do traço de Shingeki. O primeiro protótipo do mangá que eu citei no começo do vídeo, acredite ou não, foi rejeitado quando o Isayama o apresentou pela primeira vez. Mas isso não fez ele desistir e não impediu que a história que ele queria contar tomasse forma, e muito menos a maneira com que ele queria desenhá-la. No fim das contas, é até motivacional ver a forma como ele correu atrás até fazer dar certo, e no final não só deu certo, como também é um dos maiores sucessos da história dos animes. Shingeki no Kyojin é uma das melhores histórias em mangá já feitas, e a evolução artística nos conta uma história por conta própria. Deixe o seu like no vídeo e considere se inscrever no canal. Muito obrigado para quem ficou até aqui, por hoje é isso e até a próxima.